A vida nos foi dada bilhões de anos. O que fizemos com ela? A vida começou há aproximadamente 1 bilhão de anos. Tivemos que esperar 400 mil anos para ver a aberração das primeiras células nervosas. É quando a vida, como a conhecemos tem início, cérebros em formação com alguns poucos miligramas. Não é possível determinar qualquer sinal de inteligência ainda. Funciona mais como um reflexo. 1 neurônio, você está vivo. 2 neurônios, você se move. E com o movimento, uma coisa interessante começa a acontecer. A vida animal na Terra remonta a milhões de anos. Entretanto, a maioria das espécies usa apenas de 3 a 5% de sua capacidade cerebral. E somente quando chegamos aos seres humanos no topo da evolução animal, é que finalmente vemos uma espécie utilizar mais de sua capacidade cerebral. 10% pode não parecer muita coisa, mas é muito se olharmos o que já fizemos com isso. Agora vamos analisar o caso em especial. O único ser vivo que usa o cérebro melhor do que nós, o golfinho. Estima-se que esse incrível animal use até 20% de sua capacidade cerebral. Em particular, isso permite que ele tenha um sistema de ecolocalização mais eficiente do que qualquer sonar inventado pelo homem. Mas o golfinho não inventou o sonar. Ele o desenvolveu naturalmente. Essa é a parte crucial da nossa reflexão filosófica aqui hoje. Poderíamos então concluir que os humanos estão mais preocupados em ter do que ser. Deixa aí. Vocês ouviram que ele comentou sobre o golfinho? Sim. Lá abaixo, deu para ouvir? Deu para ouvir? Que ele estima-se que ele usa 20% da sua capacidade cerebral, certo? Hoje, atualmente, se fala que o ser humano utiliza quanto? 10%. Mas está errado. É menos, né? 8%. E o chimpanzé? 5%. É mesmo? Claro. Eu não imaginava mais. É mesmo? Olha, essa questão de 10%, ele está se referindo a outras pessoas. Aquelas que conseguem alcançar determinados QIs, né, que eles chamam. Ali elas conseguem atingir 10%. Mas a maioria está entre 8%. Ou seja, do primata, né, o Neandertal que chamam, né, até vocês hoje, só foram 3%. É muito pouco. Vai falar um bocado de coisa aí, que falaram, cientista, mas ele está se baseando em outro parâmetro. Pessoas, né, que realmente elas conseguiram atingir esses 10%, mas a maioria é 8%. Aí ele comentou assim, como é que o golfinho naturalmente desenvolveu essa capacidade? E aí ele, né, diz o quê? Que chegou à conclusão, né, que as pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser. Repare se ele não está falando de uma visão material e a outra espiritual. Deu para entender essa parte? Então, assim, o golfinho naturalmente conseguiu evoluir dentro de um aspecto de necessidade, certo? E por que a humanidade, mesmo avançando em vários aspectos tecnológicos, entre outros, ela não conseguiu atingir ainda 20%? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho isso preocupante. Preocupa mais em ter do que ser, né? O mundo material é valorizado quem tem alguma coisa. Quem tem,
Não é a pessoa nesse momento e faz o investimento errado, como se fosse dinheiro permanente. Isso. Esse investimento, né, que nós estamos aqui colocando, necessariamente, né, eles não possibilitam vocês, às vezes, enxergarem questões das quais a própria espiritualidade está tentando mostrar. Porque não se engane não que a espiritualidade acompanha vocês, que acompanham. E a todo instante, a depender do que está necessitando, elas tentam falar com vocês de alguma forma. Só que vocês não estão assim, vamos dizer, preparados, né, para entender esses sinais, essa mecânica que eles tentam utilizar, símbolos. Porque muitas das vezes o que a gente consegue perceber é que quando eles falam com vocês, vocês acabam distorcendo muito o que foi colocado, né? Através de sonho, ou mensagem, ou alguém. Às vezes eles utilizam pessoas, suas amigas, amigos, parentes, qualquer coisa. Só que vocês estão tão impregnados com a questão de pensamento material sua ou seu, que essa comunicação ela acaba não existindo. Então, assim, essa relação de evolução, ela acaba sendo comprometida também. Então, se vocês pararem para observar antigamente, né, eu vou falar mais próximo, que é a civilização que vocês têm mais assim, conhecimento, né? Que é a civilização egípcia. Existia as mesmas comunicações de hoje, eram feitas também naquele tempo. Só que eles paravam para ouvir e aí transcreviam, né, o que eles recebiam em forma de símbolos, né? E o mais famoso deles, né, um dos mais famosos, é justamente o olho de Horus, né, que vocês conhecem, né? Então, assim, muita coisa a gente precisa começar a refletir dentro de um aspecto mais filosófico mesmo, como ele disse, né? Que a filosofia, ela é um gatilho, né, para você despertar um estado de reflexão espiritual. Porque às vezes você tem um estado de reflexão, mas ele é material. É interessante? É. Mas é suficiente? Não. Tá? Então, partindo desse pressuposto, a gente pode dizer o quê? Que muitas das vezes essa condição que foi criada, vocês todos continuam mantendo. Por mais que sejam inconscientes, acabam mantendo. E vocês sabem disso, não precisa nem entrar nos exemplos, né? Não precisa. Passa um pouquinho mais. Para seres primitivos como nós, a vida parece ter apenas um único propósito: ganhar tempo. E sobreviver ao tempo também parece ser o único propósito verdadeiro de cada uma das células do nosso corpo. Para atingir esse objetivo, o conjunto de células que forma as minhocas e os seres humanos tem apenas duas soluções: ser imortal ou se reproduzir. Se o habitat não for suficientemente favorável ou acolhedor, a célula escolherá a imortalidade. Em outras palavras, autossuficiência e autogerenciamento. Por outro lado, se o habitat for favorável, ela escolherá se reproduzir. Dessa forma, quando morrer, passará a informação e o conhecimento essenciais para a próxima célula, que passará à célula seguinte e assim por diante. Assim, o conhecimento e os dados se perpetuam por décadas. Vamos imaginar por um minuto como seria a vida se pudéssemos ter acesso, digamos, a 20% da nossa capacidade cerebral. Nesse primeiro estágio, nós teríamos acesso e também controle sobre o nosso próprio corpo. Senhor? Sim. Isso já foi provado cientificamente?
ele colocou agora o quê? Né, a questão da comunicação das células, né, que realmente elas representam, né, a ideia materializada do ser humano, né, é o conjunto desses elementos, né, que acabam constituindo a matéria. Então ele diz que uma rede se forma a partir desse ponto e elas começam a se interligar através de mensagens, né, de um jeito meio assim físico, né, e químico. E ele colocou que, a depender das circunstâncias, ela pode ou não se reproduzir ou escolher a imortalidade. Quando ele fala isso, ele já está dando a entender que nós somos seres imortais, que esse tipo de comportamento é extremamente natural, tá? Então, nesse ponto, ele coloca o quê? Que se nós atingirmos 20%, teríamos domínio sobre a matéria, certo? Esse ponto que ele está colocando dos 20%, que é muito interessante, porque realmente, se o ser humano, né, dentro do seu desenvolvimento, tanto material como espiritual, atingir os 20%, ele realmente vai ter um domínio sobre a matéria. E aí talvez surja até a pergunta, e existe alguém no planeta que faz isso? Tem. Mas ele jamais vai fazer isso para vocês verem. Porque quando você atinge 20%, sua consciência, ela muda. Muda para um aspecto totalmente diferente. Então, ela vai fazer certas coisas? Vai. Mas para determinadas pessoas. Porque a sua visão, ela pode estar totalmente limitada a um ponto que, mesmo que ele faça na sua frente, você não vai enxergar. Então, são questões assim que vocês têm que começar a refletir antes mesmo de colocar a ideia da dúvida. Porque tem muita gente que fala, né? Ah, isso é mentira, é dúvida, ele não faz. Você está colocando uma limitação mental e visual sua. Mas, dentro de um olhar espiritual, a pessoa tem a capacidade sim de fazer aquilo. Tá? Por enquanto, é apenas uma hipótese, eu admito. Mas se pararem para pensar, é intrigante constatar que os gregos, os egípcios e os indianos já tinham noção sobre a célula séculos antes da invenção do microscópio. E o que dizer sobre Darwin, fitolusta? Você viu ele falar as civilizações que já tinham um certo domínio sobre um certo tipo de ciência? Como é que eles faziam isso se eles não tinham equipamentos que hoje existem para poder chegar a essas conclusões? Qual a visão que eles desenvolveram naquela época? Não foi uma visão espiritual? Para poder acessar esses conhecimentos? É diferente de vocês hoje? E assim, vem a pergunta, né? E por que vocês não conseguem? Podem ficar à vontade para responder. Porque não desenvolvemos a visão espiritual. Só isso? A gente chega num ponto de dizer assim, a visão espiritual é o último estágio dessa conquista. Mas antes disso, o que seria ideal para chegar a esse ponto? A moralização. Também. Renatinha falou alguma coisa, não foi? Eu falei que a gente não acredita. Não acredita? Ponto forte. Esse é um ponto forte. O que mais? Fale alto, meu filho. Vontades. Isso também. Praticar. Disciplina. Isso. Esses conjuntos, né, de informações, eles, né, reúnem atributos que podemos chegar nesse ponto. Por isso que a gente está se referindo a certas civilizações, né? Porque elas não tinham um microscópio, não tinham esse treco todo aí, né? Que a gente já conhece. Então, como é que eles sabiam das células, a questão cardíaca, um monte de coisas que, aparentemente, uma pessoa comum não pode saber. Então, essa visão espiritual, ela já vem se desenvolvendo há muito tempo.
como a gente até colocou num certo ponto, que ela foi esquecida um pouco, né? E ele disse aqui, o ser humano passou a se preocupar em ter do que ser. Passou. Que antes não era assim. Antes era totalmente diferente. Existia uma ideia que deveria ser trabalhada e outra para ser praticada. Então, essas duas pontes, né, elas acabam culminando nesse aspecto de você dominar a matéria. Quando você domina a matéria, você começa a perceber o mundo com outros olhos, que já seria uma parte do seu olhar espiritual. Então, assim, o que a gente hoje precisa, de fato, além do que já foi dito, fazer? É entender que dentro do espaço-tempo, eu preciso me perceber com uma consciência. Ele falou ali no início. As pessoas, elas estão preocupadas em perpetuar o tempo. Mas por quê? Sem o significado, não vai conseguir. Até porque o espaço se encurtou. Não é isso? O tempo é o mesmo, mas o espaço se diminuiu. Então, se diminuiu o tempo no sentido relativo também. Porque o absoluto não. Vocês entendem essa diferença, né, gente? Sim ou não? Sim. Quem ficou calado? Por que não? Se não falar agora, vai pro limbo. A hora de tirar a dúvida agora, gente. Porque o relativo, ele está sujeito a se transformar, e o absoluto não, é permanente. Mas hoje, vocês estão dentro do tempo absoluto ou relativo? Relativo. Muito bem, estão estudando. Vão sair da caverna, né? Com fé em Deus. Então, assim, esse tempo relativo, ele está sobre uma realidade diferente do tempo absoluto. O tempo absoluto, lembra, gente, é o tempo de Deus. Aquele tempo que a gente não chora, a gente não fica esperando, a gente sabe que vai acontecer. Então, esse tempo de Deus é diferente do tempo relativo, tá? Então, muitas das vezes, quando a gente consegue, né, se aproximar de um entendimento dessa relação, é porque você começa a despertar essa qualidade de consciência. Que assim, Antônio, existe viagem no tempo? Existe. Mas não no tempo relativo. É no tempo absoluto. Porque lá as leis são outras. Esse daqui, se você direcionar seu olhar, realmente ele não existe. Mas se você mudar sua posição de ponto de vista e ir para o tempo absoluto, sim. A gente vai discutir isso com mais profundidade depois. Mas é só para a gente começar a entender uma coisa que a gente vai partir agora para o nosso curso, né, de mediunidade, certo? Porque eu estava estimulando vocês. Porque assim, o mundo em si, dentro de um princípio, ele é inóspito, né? Ele precisaria proporcionar uma condição de vivência aqui. Né? Porque espiritualmente poderia até existir, mas muito pouca. Mas para a gente, no caso, produzir um efeito de movimento mais intenso que ajudasse o planeta na evolução, teria que existir a ideia da reencarnação materializada. Tá? Então, para isso, a gente precisa começar a voltar para pontos dos quais muitos de vocês se originaram dessas células, né? E carregam a história do planeta consigo. Tá? Então, tudo isso é um mecanismo, sim, de alcançar essa visão espiritual. Tá? Sobre essa questão do tempo absoluto e o relativo, ficou claro? Nós vamos agora para outra etapa, viu? Se não ficou claro, é hora de tirar a dúvida. O tempo absoluto, pai, é algo que somente o espírito pode vislumbrar ou o ser humano pode? Porque o ser humano sendo relativo, como é que ele vai se relacionar com o absoluto? É aquela coisa assim que a gente diz, né? Independente do que eu penso, alguém já pensou por mim. É assim? Ah, pai Antônio, esse negócio é meio doido. Eu também acho. Mas quando você começa a se aproximar do que aquilo realmente quer dizer,
Aí você muda, né, totalmente sua concepção. É aquela coisa, né? Hoje, vocês estão dentro de uma situação da qual ainda está passando por um processo de transição, certo? Então, a gente coloca as coisas de uma forma um pouco diferente. Então, por exemplo, você encarnado hoje teria condições de acessar esse tempo absoluto? Teria. Mas você está disposto a se sacrificar por isso? A questão toda é essa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O número de horas para a redução do trabalho, isso é muito dobrado. O sacrifício. Ó, o sacrifício, como falamos, é assim. Lembram daquelas questões que às vezes dominam instintos primitivos de vocês? Aí eu vou falar assim, mas não é bem isso não, viu? Se uma pessoa lhe bater, aquela história de dar o outro lado, tá funcionando hoje? Tá desligado, né? Não é isso? Ele, por estar desligado, a gente pode dizer que você está se sacrificando para mudar? Você está se iludindo que está mudando. Pô, não é não? Que assim, ó, no dia que alguém lhe provocar e você despertar um sentimento de nenhum tipo de repulsa, raiva, eu quero bater nele também, vou mandar matar, aquelas conversas todas. Aí você vai entender que isso realmente, de fato, faz você diferente das outras pessoas. Esse é o chamado sacrifício. Mas é despertar ou cometer o ato de fazer? Pensou, já era. Tem negócio de... Não, pensou, é integridade total. Então, assim, não adianta os zum. Tá desligado ou tá ligado? Então, assim, você vê que não é uma coisa fácil, né? O dinheiro compra isso? Dinheiro, sua beleza, os seus bens materiais, não compra. Oi? A Rodolfo coloca uma situação que é pensar, não é cometer o ato. A partir do momento que ele troca um pensamento de uma fala, ele poderá ser captado por alguém. Mas você é culpado. Mas você é o responsável por isso. Você é culpado, meu filho. Não tem pra onde correr. Eu posso pensar, mas posso não executar. Mas tem alguém que esteja naquela linha de executar naquela obrigação e executa. Aí quem é o responsável? Quem lançou. Espiritualmente a gente enxerga isso. Essas ondas. Né? A gente enxerga. Aí você fala assim, pô, Padre, mas eu não fiz nada. Fez sim. Mas vai adiantar eu discutir com você? Não vai. Você vai dizer o quê? Ah, fui lá, eu não fiz. Ele disse que eu fiz. Eu não olho para ele só materialmente. Eu olho para ele também espiritualmente. Então, aquela relação daquele contato do que foi colocado, se monta um cenário do que aconteceu com as duas pessoas, por exemplo. Então, no momento, ele ficou calado, mas o pensamento está borbulhando. Mas quem pensa, quem pensa na verdade? Quem pensa o pensamento? Como assim, meu filho? Me perdoe, Ana. O pensamento, a gente recebe o pensamento. O rapaz acabou de dizer que alguém pensou... Não, calma. Você produz e também capta. Você produz pensamento. O ser humano pensa? Pensa, sim. Pensa. E muito. Muito errado, mas pensa. Já foi dito que ele sintoniza pensamento. Ó, calma. Gente, ó, é por isso que a gente tem que estudar. Não, meu filho, não é que você está estudando, não. Para a gente avançar com as coisas mais complexas. Confusão, às vezes, até estudar demais. Estudar. Não dá confusão, não. É porque assim, ó. Por exemplo, nós estamos dentro de um processo diferente de outros, certo? Terceira dimensão, caverna, ilusão. Lembram? Vocês não lembram não, né? Tá bom.
estou usando vocês. Aí o que acontece? Nesse momento, vocês estão produzindo ou captando o pensamento? Captando. Produzindo. Dentro do processo de Produzindo, lembram? Ó, existe todo um contexto lá prontinho para ser captado, certo? Se eu estou captando é uma coisa, mas se eu estou emitindo é outra. Então, se eu estou captando, eu estou me tornando um ser mais espiritual. Se eu estou emitindo, eu estou mais relacionado a um ser material. Você entendeu a diferença, gente? Sim. Mas Oi? pensar e alimentar o pensamento. Tem uma distinção, certo? Tem a distinção, isso. Quando eu penso, me vem na cabeça e eu simplesmente repulso, é uma coisa. Mas se eu entrar nessa vibração, nesse pensamento que me vem, já é outra, certo? Isso. Então, quando o pensamento me vem, mas eu repulso, eu estou cometendo, gerando algo negativo para mim? Não. Por exemplo, o pensamento de outro, né? Alguém me dá uma topada, aí o pensamento vem, mandar ele para tal lugar. Mas aí eu repulso, certo? Eu não alimento esse pensamento de mandar ele para tal lugar. Tá entendendo o que eu quero dizer? Mas você continua responsável por ele ainda. Mesmo o pensamento vindo na minha cabeça e eu não alimentando? Olha, gente, esse negócio de errar, né? Errar pela metade, errar, não existe. Errou, errou. Acertou, acertou. Espiritualidade não tem negócio de meio termo, não. Aí, para algumas pessoas, isso é agressivo. Ah, como é que pode? A gente não está discutindo mérito, não é isso? Então, a questão é bem lógica e taxativa. As pessoas que aprenderam a entender as coisas de maneira equivocada, se acostumaram e se viciaram a pensar desse jeito. Aí, quando chega a realidade, cria espinhos. Vocês estão entendendo? Ou não? Mesmo? Porque assim, gente, ó, existe lá um mundo lá fora. Tem irmãos que estão esperando só um momento adequado para descer aqui, para trocar conhecimentos tecnológicos avançadíssimos. Mas eles percebem que a humanidade, nesse estado de tempo, ainda anda de forma um pouco primitiva. Acho que eu penso. Desculpa, você não queria te interromper, não. Não, tá tudo. Seria mais ou menos assim: estamos em condição de pensar, criar o pensamento. Isso. Seria uma condição de criação. Isso. E a gente precisa evoluir para a própria criação, onde já existem os pensamentos que os outros seres espirituais querem dividir com a gente. Isso, perfeito. Porque assim, olha, se fala assim muito em questões assim, mas fulano falou isso, fulano... Gente, o que eles falaram tá certo, mas dentro de um ponto de vista. Você precisa se alinhar ao ponto de vista que ele está observando também. Porque se você ficar no seu, vai dar nó. Entendeu? Por isso que nós estamos estudando, além de outras coisas, a questão do ponto de vista, que é importantíssimo para a evolução. Tá? Porque teve uma situação que, independente do que a gente às vezes fale, né? Porque essa questão agora que a gente vai depois, com o tempo, estudar, que eu até comentei, né? Que cada ser humano possui um diagrama, lembram? Que é uma expressão geométrica da sua vida, tá? Então, é muito por aquela linha. Então, a pessoa, ela não consegue ainda se relacionar com isso da mesma forma que a gente enxerga. Ela pode até ter uma noção a partir de agora que a gente comentou, mas anteriormente não. Então, por exemplo, se eu tiver uma visão espiritual e uma intuição baseada no pensamento espiritual, eu conseguia intimamente perceber esse diagrama. Deram para entender essa questão? Não. Por exemplo, você já ouviu falar do diagrama, meu filho? Você está na outra palestra? Não. Tá. Na última não. É isso, estava não. Porque assim, cada ser humano é como se fosse um código. Ele possui um diagrama. Ali está toda... É como se fosse um arquivo acásico individual. Está tudo ali. Tudo. Tudo que você imaginar está ali. Então, em cada planeta
ele se manifesta de uma forma. E essa forma de se manifestar é que os seres espirituais daquele planeta enxergam. Então é como se fosse assim, vamos dizer, um limitador, para a coisa não perder o equilíbrio, né? Então, de forma geométrica, ele se manifesta e de forma geométrica nós enxergamos. Então, há essa identidade de visão. Então, a ideia, né, além de outras, é justamente apresentar esse diagrama para vocês. Então, aquelas pessoas que gostam de falar, pai Antônio, eu não escolhi vir assim não, eu queria ter dinheiro, cabelo liso, morar numa mansão, ter um carrão. Eu digo, só que o seu diagrama não está dizendo nada disso. Mas assim, como é que eu posso falar isso para você, se você não está pronto para ouvir? Deu para entender, gente? Mesmo? Aí tem gente que força a barra, né? Não, eu tô. Mas a gente percebe que pelo instinto da vibração não está. Porque, gente, pelo amor de Deus. Desculpa. Muito bem. Qual é a possibilidade de compreender eu encarnado no meu diagrama para ter a possibilidade de poder caminhar e exercer aquilo que eu programei dessa encarnação desse ego? Não entenda isso como uma coisa ruim. Encarnado é quase que impossível. Quase que impossível. Aí a gente usa o artifício. Qual é? Quero ver se vocês estão retados mesmo. Qual artifício? Desencarnar. Esse vai pro limbo direto. Outro. Tá esquentando, tá esquentando. Ele ficou no meio. Gente, física quântica, meu Deus do céu. Vocês não estão estudando, né? Porque eu sei. Quem falou muita coisa para estudar? Eu quem? Por que, minha filha? Porque eu só vou estudando. Não paro. Olha, assim, eu até entendo. Eu sei, minha filha. Olha, por que cansa? Não sei. A gente vai chegar lá. Olha, por que física quântica, gente? Porque a física quântica é o mundo das infinitas possibilidades de tudo é possível. Gente, palma pra minha amiga aí. Gente, a espiritualidade é uma coisa tão fantástica. Eu sou apaixonado por ela também, tá? Apesar de estar do outro lado. E quando eu chegar lá também, aí eu vou ver. Você vê, a coisa vem toda desenhada pronta. Mas se pensa assim, por se deixar assim, eles vão conseguir transcender as próprias limitações? Não. Aí criam o quê? Realidades paralelas. Dentro dessas realidades paralelas existe o quê? A física quântica. Gente, eu falei isso assim só para entender, pelo amor de Deus, o pessoal fica assim, me olhando, né? É para entender. Então, assim, aí o que você faz? Você estuda física quântica. Minha amiguinha disse que está cansada de estudar, mas eu aconselho a estudar. Estudando a física quântica, porque ela é justamente o rompedor dos limitadores. É isso? Então a gente precisa ter essa condição. Claro, não é para sair correndo, comprar 10 livros, não é isso não. A gente está falando de uma coisa assim, depois que a gente cumprir aquelas etapas, né? Que alguém me der um tapa e eu não conseguir sentir nenhum tipo de efeito. Tá bom, gente? Mas assim, por enquanto, essa parte aí ficou direitinho. Por que só uma pessoa fala? A respeito do espaço, o senhor comenta que ele encurtou, né? O senhor está falando dentro do contexto da obra, do espaço, ou é em outro contexto? Não, assim, ó. A Terra, o tamanho dela original não é isso, não. Vocês já pesquisaram sobre isso? Que ela era muito maior? Hein? Não? Não. Ó, hoje, a posição que a Terra está era ocupada por Marte. Vocês sabiam disso?
Hein? Não. Marte que era o que estava no lugar da Terra. Aí houve uma guerra nuclear lá, muito forte, que praticamente dizimou o planeta quase todo. Então, o centro gravitacional de Marte foi comprometido. Então, ela perdeu a posição gravitacional e aí a Terra ocupou. Só que a Terra era muito grande. Porque se vocês perceberem, quanto mais está próximo do Sol, diminui de tamanho. Perceberam isso? Então, a massa dela foi totalmente modificada para justamente compor, né, naquela posição que Marte ocupava. Tanto sim, se vocês olharem com calma, a Terra ela ainda é um pouquinho maior que Marte. Não sei se vocês já perceberam isso. Um pouquinho. É diferença pequena, mas é um pouquinho. Porque Marte está num processo evolutivo muito bom mesmo. Mas, infelizmente, como aqui, né, às vezes também acontece, se acontecer, vai dar problema. Mas Marte foi comprometida com uma guerra nuclear muito forte. Tanto sim, quem trouxe essa tecnologia armamentista nuclear foi o povo de lá, para aqui, para a Terra. E, de uma certa forma, quase também acaba com o planeta, né? Terra. Mas tem outra história. Deixa lá. Aí assim, viu, meu filho, o que é que acontece? Vamos dizer que aqui é uma linha, que ela está dentro de uma circunferência tal, que dentro de um olhar, ela é extensa. Mas se eu diminuo a massa, essa linha, ela fica do mesmo tamanho? Não, não é isso? Ou seja, eu tenho tempo e eu tenho espaço. O tempo vai ser o mesmo, mas o espaço vai ser? Deu para entender essa questão? Ou não? Por que vocês estão tão assim? Eu não entendi. Aqui não tem treco não, mas eu vou riscar na linha mesmo. Ó, a circunferência, assim, vamos dizer, a Terra, Mercúrio. Não, vai ficar muito estranho, né? Ó, eu não tenho uma circunferência? Sim. Tenho? Eu tenho uma linha aqui, não é isso? Pronto. Vamos dizer que ela tem 1 metro. E a Terra tem 1 metro também de diâmetro. Se a Terra passar para 80 de diâmetro de centímetro, a linha também não vai acompanhar? Ou seja, o tempo em relação ao seu quantitativo mudou? Não. Mas o espaço em relação à dimensão diminuiu, não foi isso? Deu para entender, meu filho? Sim. Deixa ele responder. Deu? Deu mesmo? É porque eu sou meio rude com essas explicações, mas acho que dá para entender. Então, assim, aí quando você fala assim, tempo e espaço, são duas relações. Tá? Uma é de movimento e a outra de dimensão. Tá? Então, assim, nós vamos parar por aqui hoje, né, sobre esse assunto. Nós vamos entrar no estudo. Que horas é essa, meu filho? Antes do 15 horas. Jura? A gente só tem mais 15 minutos conforme a programação, para começar os atendimentos. Então a gente conclui essa questão, né, do tempo, já que a gente estava falando sobre isso, e na próxima a gente continua o estudo da mediunidade. Pode ser? Para não se perder, tá? Pronto. Aí, vamos voltar aqui pro filme. Pode? Chegue na parte, meu filho. O senhor quer a parte que ela fala com a mãe? É, isso, com a mãe. Não, com a mãe. Não. Não, eu quero que é da seiva. Gente, preste atenção, tá? Deixa eu entrar na mão. Gente, vocês viram que quando ela olhou para a árvore, ela não viu a árvore, a casca. Ela conseguiu ver o quê? O fluido da seiva. O olhar espiritual é mais ou menos aquela coisa ali. Na verdade, o que ela vê é fluido cósmico universal. E energia natural. E a energia natural
dando a forma, e quem dá essa forma somos nós, Isso. com o nosso olhar material. Exatamente. Nossa, nós temos. Está estudando aí. Ó, o que acontece? A ideia de chegar nesse estágio encarnado existe. Mas cabe a gente se colocar na condição de alcançar esse nível. Entendem? Porque, necessariamente, quando olha assim para um filme, diz assim, que isso aí é conversa fiada para você. Pronto. Nosso irmão aqui está colocando um sentimento sincero dele, não é um relato de que ele não consegue, certo? Porque, baseado, né, em algumas coisas, a gente passa a acreditar nisso. Mas, necessariamente, quando se fala assim, que somos quase deuses, isso quer dizer alguma coisa, né? E assim, aquele relato de Matrix, lembra? Conhece a ti mesmo. Ele não está dizendo assim, ó, olhe para dentro que você vai descobrir tudo. Ele não está falando isso. Ele está dizendo assim, como é que eu me enxergo aqui nesse planeta? Como é que eu me enxergo? Eu tento me enxergar como espírito, mas eu só me vejo como ser humano. Aí, a outra dia a gente brincou, né? Vocês conseguem se enxergar como trindade? Aí a maioria não. 100% disso eu não consigo. Aí eu vou, né, e volto para colocar assim. Aquelas pirâmides foram construídas como? Porque se a gente se limita, nós somos também limitados em construir, não é assim? Se aquilo é feito para mostrar a capacidade do homem ou da mulher encarnado, por que eu não posso alcançar um grau crístico encarnado? Que assim, gente, esses símbolos têm uma razão de existir, claro, mas também tem uma ideia por detrás disso. Se você se limita na condição de entender que você não pode alcançar esse nível, tudo bem. Mas você afirmar que isso é impossível é complicado. Porque, imagine aquela outra história, lembram? Que o nosso amigo dizia que vocês iam carregar o mundo na palma da mão. Lembra dessa história? Hoje isso não é verdade? Hein? Não é verdade? Mas ele não penou para isso se tornar real? Muito. Não foi isso? E você acha que você é diferente dele também? Eu acredito que alguns egos, eles vêm com uma programação para fazer determinadas coisas. Mas você reconhece a sua? Como, por exemplo, o médium que está falando aí, ele vem com uma programação que ele suplanta a maioria dos outros médios que não podem ficar tanto tempo mediunizados. Ou seja, ele foi preparado. Pronto. Mas você conhece o seu programa? Não, estou tentando conhecer o senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vocês não podem molhar o brinquedo da criança. Porque, né? Oi. O senhor dá exemplo sobre a construção das pirâmides, da forma inteligente que foi usada para isso. Isso, exatamente. Como seria isso? Porque assim, reparem. Tem pessoas que afirmam de pé junto que aquela pedra foi cortada com um mecanismo mecânico, né? Preciso. Certo. E afirma isso assim de uma forma bem categórica. Gente, da outra vez, a gente conversou até sobre isso, né? A espiritualidade tinha feito uma simulação dessa situação. Que ele sabia que hoje muita gente não ia acreditar. Ela tem que acreditar no que ela acha que tem que acreditar. Mas espiritualmente, eu evoluindo, eu entendo que aquilo ali foi feito de outra forma. Entendeu? Eu usei ciência e energia. Você já ouviu falar de polímeros? É assim que fala, eu acho. Polímeros. São ligações entre carbono, né? Exatamente. E você usa energia, qual? O brio, que hoje a gente chama de integrais. Vocês estão entendendo a coisa? Então, assim, é feito um símbolo
para representar, né, a divindade, que ali o símbolo representa Deus, né, e também significados. Mas nem todo mundo entende. Porque ela se limitou ao espaço do que ela pensa. E aí quer fazer os outros acreditar nisso também. Então, ele está falando de criar um holograma, deixando aqui a ideia de pessoas trabalhando, cortando, mandando. Isso. Aqueles mamutes enormes carregando aquelas pedras. Isso. Tudo isso são hologramas que, para algumas pessoas, eles têm essa ideia de acreditar nisso. Nessas imagens que foram criadas e deixadas aqui. Mas verdadeiramente foi outra coisa que aconteceu. O corte dela foi através de energias precisas. Tanto sim que você não consegue passar uma folha entre as brechas. Nenhuma máquina do planeta faz isso. Essa precisão. Ela atinge 98%. Já foi pesquisado sobre isso. Em que momento a gente perdeu essa capacidade? Do Antigo Egito para cá. Mas teve um fator, um ato... Teve. Se projetou... Olha, você vê como os irmãos sombrios são inteligentíssimos, né? Quando a maioria deles foram presos no Antigo Egito também, principalmente, né, os parasitas, eles foram muitos presos lá, junto com magos negros e assim, etc. Só que eles deixaram manifestado um pensamento do qual eu, acumulando riqueza, eu sou uma pessoa poderosa, capaz, tudo. E aí muitas pessoas começaram a comprar a ideia. Fazer acordos? Hã? Fazer os acordos? Não, absorver o pensamento. Aí, se eu puder lhe enganar para ganhar, eu lhe engano. Se eu puder fazer uma coisa errada, eu faço. Começou assim. Até porque ter riqueza era o portão, né, para chegar do outro lado, né? Uma falsa impressão que eles deixaram também. E bem articulada. Porque a maioria de vocês acreditaram nisso. A questão é disso também. Não, é o que vocês dizem. Porque vocês estavam lá também. E é a gente que conta a história. É vocês que contam. A gente só fica olhando. Aí quando o couro come, a gente desce. Mas é verdade. A história de mexer no nosso DNA e reduzir as capacidades, isso foi antes dessa época do Egito, né? Foi. Sim, peraí. Você está querendo dizer que assim, as fitas, elas lhe incapacitaram de perceber uma visão espiritual. Sim. Mas não quer dizer que você perdeu o instinto de intuição. Ficou confuso? Porque assim, ó. Gente, ó. Se tiver perto de acabar, me avisa, viu? Ó. Antigamente, assim, vamos chegar bem próximo. Vocês perceberam que as pessoas, elas observavam mais a natureza e aí faziam réplicas materiais, né? Por exemplo, a posição da colmeia, como é que as abelhas, né? Elas conseguem manter uma estrutura daquela com o peso que ela representa. Vocês já ouviram falar disso, né? Pronto. Aí se começaram a criar o quê? Construções. Certo? Outra coisa, navio, formas de você consertar ele. Tem um bichinho que ele vai cavando a madeira e vai deixando uma seiva. Aquela parte de trás que ele já cavou, não desce. Então, são coisas assim que a natureza, ela estava sempre intuindo vocês de alguma forma. E isso, pode olhar as construções de antigamente, por observações, até hoje perduram. Tem uma coisa que me intriga e que para mim é um paradoxo do próprio ser humano, que é a capacidade de criar coisas incríveis e avançadíssimas, como a gente tem o mundo na palma da mão, mas o próprio Criador não pode fazer isso sem um objeto material. Uma onipresença de um instrumento, mas o próprio Criador dele não é onipresente. A pergunta é, como pode a criatura ser mais potente do que o Criador? Em que consiste essa limitação, que me parece um paradoxo? Ou eu posso dizer
que na verdade essas criaturas já são a capacidade do ser humano ultrapassar o limite da matéria em um outro formato. Porque ao final de contas o avião sou eu, se eu criei o avião. Não é? O telefone sou eu, se eu criei o telefone. É como se fosse minha inteligência posta para fora. Gostei da pergunta. Mas eu não posso dizer que estou limitada se eu fui criador dessa criatura que é maior do que eu, portanto aquilo é eu, está em mim. Cacira, você está posicionada hoje no tempo aonde? No passado, no presente ou no futuro? Eu vario. Não. Fora as variações. Você, Cacira, hoje aqui, falando com o pai Antônio, está onde? Talvez aqui. Presente, né? Não é isso? Sim. Vamos colocar a coisa de uma forma lógica. Presente. Mas existe uma Cacira que está no passado e tem uma Cacira que está no futuro. Não é isso? Essa que está no futuro, ela pode vir no presente? Pode. Não pode? Pode. No futuro é o futuro, não é isso? Eu posso, Cacira, presente, manifestar uma idealização do futuro. Por interconectividade não localizada da física quântica é como eu contei. Exatamente. Então, necessariamente, não é você, Cacira, presente, que está criando nada. Eu acho muito bom isso. É Cacira, futuro, que está trazendo o que já existe lá. Então, o futuro se abre para a gente, calma. Segura isso aí para o pessoal não ficar doido. Gente, vocês entenderam? Vou falar até alto. Eu entendi. Mesmo? Eu entendi. E queria fazer um comentário, se possível. 2 minutinhos, meu filho. Ó, a pergunta dela. Como é que, né, esse estado de grandeza está presente numa condição da qual o senhor fala que nós ainda estamos engateando? Não é isso? Em síntese. Então, a gente olha com olhar o quê? É espiritual. Se você for olhar essa pergunta e a resposta materialmente, a coisa vai ficar meio estranha. Entenderam, gente? Mesmo? Então, assim, às vezes, Cacira do futuro se relaciona com Cacira do presente, mas não como pessoas idênticas, mas parecidas. Então, pode ser uma pessoa que aparece na sua vida do nada e está ali falando com você, estimulando você a pensar dessa forma. Vocês entenderam isso também, gente? Então, exatamente. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar preparado. Senão não adianta. Perfeito. Hã? Perfeito. Então a gente vai ter uma aula sobre isso. Isso, não. Uma aula não, um ano inteiro. Porque, minha filha, não é fácil não, viu? É um negócio de doido mesmo. Sobre exatamente essa questão. Porque assim, gente, olha. Possa ser que vocês possam imaginar, poxa, Pai Antônio, todo dia uma novidade, né, Renata? Não é todo dia uma novidade. É a questão do conhecimento, gente. Imagine, se nós somos infinito por natureza, imagine quantas coisas existem aí. E eu não estou falando nem 1% ainda. Aí você fala assim, Pai Antônio, você está muito exagerado. Não, eu estou constatando uma realidade. Então, assim, lembra aquelas coisinhas, já vou terminar, viu, meu filho? Que a gente fica perdendo tempo, que não vale a pena. Então, a gente acaba perdendo a oportunidade de crescer. E da falta de... Tem aqui na parte do celular, meu filho? Que fica as coisas assim? Eu posso aumentar meus pontos de conexão com a Cacira do futuro e adiantar logo do meu lado. Não, minha filha, olha. Ó, gente, se fosse fácil, seria interessante. Mas deixa eu lhe dizer. Olha, primeiro você tem que entender essa questão, né? Depois você precisa melhorar a sua capacidade material, né? Aquela questão de entender o outro, de ser uma pessoa boa, ser uma pessoa, né? Aquela bondade de Cristo.
Né? Porque isso também pode dar em choque do entorno, né? Pode, sim, pode. Porque ela vai antecipar tudo e aí vai conflitar. Vai conflitar. Por isso que não é permitido vocês daqui ir para lá. Entenderam? Vocês podem ir para o passado, mas não podem ir para o futuro. Se conectar já é outro derivado. Eu digo assim, Cassira, carne, esse ser maravilhoso, ir para lá. Aqui. Ó, prestem atenção nisso aí, por favor, viu? Vocês estão vendo a linhazinha aí? Agora tá mostrando ali lá. Mostrou? Não vi não, é porque tá bem fininho, né? Não, mas tá bom. Gente, vocês viram, não foi? Aí às vezes, gente, não é nem... Ah, foi. Agora eu vi. Agora eu vi. Vocês estão vendo essas linhas aí, né? No celular? A gente enxerga isso. Aí às vezes a gente diz assim, ô gente, num lugar silencioso, desliga o celular. É por causa disso aqui, ó. Aí, por exemplo, imagine uma concentração de celulares, né? Celulares no mesmo ponto. O que foi criado espiritualmente para preservar vocês acaba se desconstruindo. Vocês viram aquela linha mesmo? Aquilo ali existe. Mas essa cena que o senhor está falando não foi essa que eu mostrei, não. Tem uma cena onde ele mostra várias pessoas andando numa praça e todas as linhas... Isso. É diferente. Ah, é diferente, né? Então desculpe. Nesse aí só está mostrando pontual. Mas quem vocês assistiram, vocês vão ver lá, né? As linhas, o pessoal ligando, e aí criando uma relação, né? Com um negócio lá em cima, né? Eu interpretei aquilo ali, é como se fossem as linhas de ligação da alma com... Não, ali são as linhas do celular. Pensei que fossem aquelas... Elas produzem essa relação com... Você deu um cordão para tirar. Não. Então... Então, gente, nós vamos parar por aqui. Tem algumas perguntas, né? Eu vou responder rapidinho. Mas assim... Deu para hoje dar uma mexida de novo em vocês? Sim. Olha, Cassina que me provocou. Eu tava quieto. Sim, meu filhinho, você queria falar alguma coisa? Foi isso. Só que a avaliação fosse o entendimento está errado. Como é seu nome mesmo? Cassira. Conforme a exposição do professor ali. Eu não sou professor, não. Não, estou falando no filme. Ah, tá. Se a gente tem a limitação dos 10%. 8%. O ápice, né? Os 10%. A maioria, a minoria, digamos assim. Então a gente, na verdade, está trabalhando com um parâmetro limitado. Isso. Então, toda observação que a gente faz da possibilidade do movimentar-se mais veloz ou não, ter determinadas capacidades ou não, a gente está olhando sob a ótica de um parâmetro limitado. Meu filho, você foi agora longe. Parabéns, viu? Eu só estava dando seguimento àquela sugestão que o senhor deu sobre o teste. Perfeito que você colocou. Porque se ele falou que... Você viu o que ele falou, meu filho? Eu sei que foi pra mim. Não, desculpe. Eu já tô vendo o senhor brigando. Você não, aguardou. Olha, não sabe o que é? É que assim, ó, esse bate-papo é interessante porque cada um vem com um ponto de vista. E esses pontos de vista estão evoluindo. E eu estou achando isso maravilhoso. Né? Vocês estão vendo a cada dia diferente. E isso é importante. Né? Porque assim, olha o que ele falou. Você pode repetir, meu filho? Porque eu fiquei até emocionado. Vamos admitir que o que o professor falou ali esteja certo. Juntando com a informação de que o senhor trouxe, de que
os mais, digamos, iluminados mentalmente aqui do nosso planeta atingem no máximo 10%. Então isso ainda seria um parâmetro limitado para o ser humano, porque ainda tem 90% ainda de possibilidades. Então assim, como a Cacilha falou que a gente, o objeto criado pela mente humana pode ultrapassar, sei lá, a velocidade da luz, mas o ser humano não consegue correr a 200 km por hora. Né? É possível a gente chegar, fisicamente a gente chegar. Mas porque a gente está trabalhando em um parâmetro limitado. A nossa capacidade mental hoje ainda é limitada. O que não impediria da consciência futura de Cacira já estar em outro estágio de que a capacidade dela psicológica ou mental do momento futuro seja de 35, 40, 50 anos. Não, mas você está certo. Você querer defender, mas a consciência futura de Cacira tem um ego Cacira 2.0, automático, direção hidráulica, tudo direitinho funcionando. Sim, meu filho. Mas entenda, olha que negócio interessante. Eu tenho uma linha entre 3 pontos: passado, presente e futura, onde cada realidade dessa tem uma Cacira. Um ego calibrado para ela. Vamos falar de Cacira o dia todo, viu? Olha, a Cacira do futuro, ela vem no presente, aí melhora a Cacira do presente, ou seja, vai estar melhorando ainda mais no futuro. Exatamente. E a do presente pode vir no passado, melhorando o passado, ela melhora o presente e posteriormente melhora o futuro, até a gente chegar a um lugar que vai precisar mais passar por essa vida. Isso, exatamente. Olha, gente, tudo isso, né, não é uma coisa assim, uma ilusão, ou uma coisa que eu falei, ou que A e B falou, não. Quando, lembra, a gente vai ter que estudar sobre isso, não tem jeito, né, filho? Quando tiraram as fitas de vocês, precisou fazer um artifício para que as coisas caminhassem da mesma forma como se fossem naturais. Então, independente do que às vezes a gente pensa, o que o meu irmão ali colocou faz todo um sentido, né? Eu tenho 8%. Aí eu chego e digo a você, meu filho, você tem aqui um diagrama. O que é isso, pai Antônio? Pelo amor de Deus, todo dia você vem com a novidade. Aí eu olho, né, para o meu amigo, eu só vejo 8 e miado. O 8 é miado? É, o 8 não é miado. Aí você pega e diz assim, meu Deus do céu, eu vou falar o que para ele? Aí você fica até confuso. Porque é o seguinte, ele está dentro de um ponto de vista limitado, certo? Aí eu digo, meu filho, não se preocupe. Não, eu nem falar ele, porque outra pessoa, não se preocupe. Essa doença que você tem vai ser curada. Não, eu fui no médico, ele disse que eu vou ter que tomar 30 quilos de remédio, ficar o dia todo na cama. Agora você chega, não, ele já diagnosticou uma situação incoerente com a minha realidade. Eu vou torná-la diferente daquilo que ela existe. Então, eu tenho um problema, ele vai se transformar. É totalmente diferente. Que assim, sei lá, o médico pontuou aquilo. Que às vezes, gente, ainda tem outro detalhe, viu? Que eu nem queria falar isso com você, mas eu vou falar, que tem que soltar logo tudo mesmo. Às vezes, você não tem doença nenhuma, mas tem vestígio do que já teve. Aí um irmão que quer, vamos dizer assim, deixar você exuretado, no exame, ele altera tudo e faz com que aquilo se torne um gatilho para aquela doença se relacionar com o que já existia ou voltar. Gente, vocês entenderam isso ou quer que eu repita? Não, foi bem explícito. Agora, se isso acontecer e você tiver 9% em uma visão espiritual, você vai acreditar nele? Peraí, ele não tinha nada? Como é que do nada aparece? Nem isso as pessoas fazem. Para simplesmente, poxa, eu não tinha nada ontem, hoje que eu fui no exame apareceu um bocado de coisa. Tem alguma coisa errada. Gente, vocês também eu estou falando? Então assim, vocês têm que ficar atentos a essas coisas. Aí o gatilho que passou a existir, a doença começa o quê? A se manifestar. Porque quem atraiu ela de novo?
Você entende por que existe uma relação passado e presente? E não futura e presente? Entenderam a coisa mesmo? Então, assim, até nesse aspecto, tem que ter cuidado. Tá? Porque muitos de vocês que eu atendi mesmo não tinham doença nenhuma. Passou a ter a partir desse gatilho. Agora, como é que eu vou explicar isso para vocês? Hoje eu posso, que a gente já está numa linha de entendimento diferente. Sem falar que se o trabalho for perfeito, eles implantam em memórias que você... Memórias. Como se você já tivesse vivido a doença ontem mesmo. Ontem mesmo. E aí você recebe o diagnóstico e lembra que ontem você estava doente. Exatamente. Então, assim, são questões que a gente vai tocar na ferida mesmo, mas para você aprender, para você se desvencilhar, para você se desacorrentar, para você alcançar 10% da sua capacidade cerebral, entenderam? Então, tem coisas assim que a gente vai ter que brigar mesmo, para poder vocês se libertarem. Senão, vocês vão continuar presos a caverna. Gente, muito obrigado. Desculpe ter me alongado. Olha, estudem, viu? Senão eu... Ah, sim. Ó, minha amiga ali disse que está cansada de estudar. Ó, gente, é coisa rápida. A gente trabalhou, né, e exercitou a ideia de vocês criarem o quê? A gente não ensinou um trabalho de ajuste individual e realidade? Lembram? Aí lembra que no filme Matrix tem aquela parte que o moço vai para uma realidade que eles construíram? Pronto. Quando a gente está assim muito desgastado, né, que é natural, eu brinquei com ela, mas eu sei que é complicado. O que vocês fazem? Vocês fazem um ajuste mental, né? Faz o trabalho do ajuste, cria a realidade e lá você se vê uma pessoa totalmente dinâmica, capaz de passar horas e horas estudando. Entenderam? Porque assim, materialmente, lembra os 8%? Você chegou no 8, aí você está querendo forçar do 8 para o 9. Quem é que ganha? Sempre o 8. Então você sente o quê? Angustiada com aquilo. Você entendeu, gente, o que a gente está falando? Mas lá no ajuste individual, você quebra essas barreiras. Aí você consegue, quando você voltar, não sentir tanto cansaço. Hoje, já, gente, obrigado mais uma vez, viu? E desculpe aí se não deu para atender todo mundo, tá? Mas nós vamos avançar, viu?